Eletromagnetismo. A vida no campo. Na Lua, um astronauta é protegido do ambiente hostil por uma roupa espacial projetada cuidadosamente. Ele não precisa se preocupar com o vácuo no espaço ou com as temperaturas extremas da Lua. Mas existe outra ameaça invisível que poderia lhe causar danos: a exposição à radiação de partículas carregadas que fluem para o espaço partindo do Sol. Chamamos esse fluxo de matéria contínuo de vento solar. E uma roupa espacial não protege adequadamente de surtos extraordinários no número de partículas. Há mais que 3.000 anos, astrônomos chineses observaram pontos escuros na superfície do Sol. Hoje sabemos que esses pontos são de fato zonas de intensa atividade magnética. Manchas solares como esta geram outras atividades solares como labaredas e protuberâncias, penachos escaldantes de gás brilhante que às vezes chegam a mais de 150.000 quilômetros acima da superfície do Sol, ou 12 vezes o diâmetro da Terra. Cada erupção solar maciça impele um surto adicional de partículas carregadas para o espaço. Como partículas individuais levam até 2 dias para alcançar a Terra, um aumento no número de manchas e labaredas solares serve de sinal para os cientistas de que o vento solar vai se intensificar, tornando-se uma torrente de radiação mortal em nossa direção. Felizmente para toda a vida na Terra, o campo magnético que envolve nosso planeta nos protege desse perigo. Como? Lembre-se que um condutor levando cargas em movimento dentro de um campo magnético experimenta uma força que é perpendicular tanto ao campo quanto ao movimento das cargas. Essa força também estará presente esteja a carga se movimentando através de um condutor metálico ou livremente no espaço. Cada partícula carregada em movimento tem seu próprio campo magnético. O campo circular de uma partícula negativa é nesse sentido, fazendo com que os dois campos se reforcem aqui. O princípio do motor diz que essa repulsão empurra a partícula negativa para a esquerda. Entretanto, o vento solar consiste de partículas carregadas, tanto negativamente como positivamente, e seus campos magnéticos têm sentidos opostos. As partículas positivas defletem para o outro lado. Assim, quando o vento solar encontra o campo magnético da Terra, as partículas carregadas tendem a se separar, com as partículas carregadas negativamente sendo defletidas ao redor de um lado da Terra e as partículas carregadas positivamente ao redor do outro lado. O resultado é que a maioria das partículas é defletida e nunca chega até a superfície. Mas nem todas as partículas escapam com tanta facilidade. Algumas ficam retidas durante um tempo em 2 grandes áreas em forma de rosca, denominadas cinturão de Van Allen, centralizadas acima do Equador. O cinturão interno se estende de 1.000 a 5.000 quilômetros acima da superfície, enquanto o cinturão externo se estende de 15 a 25.000 quilômetros. Ocasionalmente, partículas desses cinturões conseguem infiltrar-se na atmosfera e são dirigidas para os polos norte e sul pelo campo magnético da Terra. Perto dos polos, elas colidem com átomos e moléculas na atmosfera e os excitam, liberando o excesso de energia na forma de luz. No norte, a luz pálida resultante é denominada aurora boreal ou luzes do norte. No sul, ela é chamada aurora austral. É interessante que cada vez que se vêem luzes do norte, elas também aparecem no sul. Às vezes, essas aparições são bastante espetaculares, uma prova visual de que ocorreu uma rajada de vento solar.
Essas rajadas, que são consequência de manchas solares e outras atividades do Sol, ocorrem em ciclos. Diz uma teoria que, durante períodos de atividade solar muito pequena, as geleiras avançam e a sobrevivência de plantas e animais fica ameaçada. Mas, em seguida, com o retorno de grande atividade solar, as geleiras regridem e a vida floresce em clima mais favorável. Até agora discutimos os resultados das flutuações magnéticas solares. Em toda a sua história, a Terra passou por flutuações periódicas em seu próprio campo magnético. Os geofísicos acreditam que o campo magnético da Terra é realmente produzido por movimentos complexos de cargas no interior do núcleo fundido do planeta. Parece que esse movimento de cargas se inverte, em média, a cada cerca de 200 mil anos, resultando em uma inversão dos polos norte e sul. O movimento de cargas no interior do núcleo é misteriosamente desacelerado, reduzindo o campo magnético a cerca de 10% de sua força normal. Com um campo magnético muito enfraquecido, o vento solar não deflete mais ao redor da Terra, e assim as partículas carregadas caem como chuva na superfície. Isto pode romper o material genético no interior de células vivas. O efeito mutante subsequente pode ser o responsável pela extinção repentina de muitas plantas e animais e a aparição de espécies completamente novas. Então, o campo magnético enfraquecido se perde e retorna à máxima intensidade. Algumas poucas espécies realmente se desenvolveram com a capacidade extraordinária de tirar partido do campo magnético da Terra. Por exemplo, usam o Sol para a navegação. A facilidade com que elas viajam em dias em que o Sol não aparece é menos conhecida. Entretanto, experiências em que pombas receberam protetores de orelhas contendo minúsculos ímãs mostraram que em dias nublados, quando não podiam depender do sol para a navegação, elas logo se desorientaram. Quando os protetores foram retirados, essas mesmas aves logo se recuperaram e facilmente chegaram ao seu destino. O material magnético no cérebro da pomba permite de alguma forma que ela voe como se tivesse uma bússola na cabeça. Alguns micro-organismos também têm essa capacidade fascinante. Certos tipos de bactérias da lama, que vivem longe do Equador, aprenderam a usar o campo magnético inclinado da Terra para determinar o sentido ascendente e descendente. Na Austrália, o sentido do campo é inclinado para cima, e assim as bactérias se movem contra o campo ao se dirigir mais para o fundo da Terra, procurando umidade. Quando essas bactérias são trazidas para o hemisfério norte, elas são enganadas pela inversão do sentido do campo magnético e se movem para cima, não para baixo. E isso as traz para a superfície, onde secam e morrem. Foi a presença de um campo magnético que ajudou a Terra a se tornar um planeta agradável para seres humanos e outros organismos. E foi a compreensão do magnetismo que permitiu a uns poucos corajosos se aventurar a explorar a face desconhecida da Terra.